Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da mediunidade através do Livro dos Médiuns. Como sempre vou fazer um preparo, a prece inicial. Hoje o preparo vai ser dessa obra Autoajuda, de Auto e Autoajuda, Ajuda do Alto, de Celi Durão, psicografia dela, e são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana. O tema é transparência. Hoje quero lhes falar sobre transparência. A sinceridade deve nortear sempre as suas vidas. Devemos estar atentos para não nos influenciarmos por intenções ocultas, por pessoas que são movidas pelo interesse, que demonstram ser uma coisa que não são. A percepção se faz quando nos resguardamos através das preces que nos envolvem com uma aura protetora. A sinceridade de propósitos, concentrando toda a nossa energia na consecução de tarefas a que nos propomos, torna tudo mais fácil. É preciso que se façam entender. A paciência é necessária em todos os momentos. Quantas vezes nos magoamos com alguém quando esse alguém não corresponde às nossas expectativas? Sempre que esperarem uma atitude e que essa não for a que esperam, tomem uma atitude e digam o que estão sentindo. O outro, muitas vezes, não pode adivinhar o que estão esperando dele. A comunicação é imprescindível. As mágoas guardadas e não ditas se avolumam com o tempo e não permitem que percebamos o quanto elas nos fazem mal. A intolerância para com aqueles que nos magoaram não deixa que reconheçamos o lado positivo dessas pessoas. A transparência de seus atos faz com que se tornem pessoas confiáveis e é condição fundamental para um bom relacionamento. A cristianidade das palavras impregnadas de bondade dos espíritos superiores que passaram pela Terra é uma força para que prossigamos na busca do verdadeiro sentido da vida, o amor. As crianças percebam quanto lhes estão mentindo. Usem de franqueza com elas, procurando uma forma de resguardar sua pureza, sem, contudo, afastá-las da realidade. Utilizem-se de muita sensibilidade ao darem explicações para as crianças. Não as decepcionem. Uma vida carregada de positividade influencia a quem de vocês se aproxima. Assim foi a vida de Francisco de Assis, plena de amor, que é o sentimento mais positivo que move a humanidade. Sejam sempre sinceros, principalmente consigo mesmos. Fiquem em paz, reconheçam seus erros e procurem entender a falha dos outros. Perdoar para crescer, perdoar para ser perdoado. Então vamos à nossa prece. Peço que todos relaxem, respirem fundo. Vamos unir nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por mais esse momento de estudo, que abençoe nossos entes queridos, iluminem nosso coração, nossa mente, os nossos lares, e que tenhamos mais alguns momentos de um entendimento maior sobre essas relações que existem entre o plano físico e o plano espiritual. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, graças a Deus. Então, pessoal, no último estudo nós paramos no capítulo 13, hoje nós vamos entrar no capítulo 14, que fala dos médiuns, vários tipos de mediunidade. Mas antes, algumas reflexões. Eu queria, a partir de hoje, introduzir um elemento, não diria que é novo, mas que é importante com relação ao entendimento da mediunidade. Nas casas espíritas, todo o trabalho mediúnico é realizado de forma organizada. Existe um compromisso dos médiuns com o trabalho e um compromisso dos médiuns com a espiritualidade que dirige aquela casa. Mas quando nós falamos de espiritualidade que dirige uma casa, nós sabemos que existe uma hierarquia espiritual.
e que no topo dessa hierarquia, e todos os espíritos são unânimes, em toda a literatura espírita, todos sem exceção falam disso, que no topo dessa hierarquia está Yeshua, Jesus. Quando nós trabalhamos numa casa espírita, todo o trabalho é direcionado ao que Jesus se propõe a fazer na Terra, que é curar a todos nós que somos doentes e que vivemos nesse grande hospital que é a Terra. É um planeta que podemos classificar assim, é uma escola e um hospital. Então, no topo dessa pirâmide está Jesus como governador espiritual da Terra. E nós usamos um termo na doutrina espírita, quando nos referimos à mediunidade trabalhada nas casas espíritas, que é o seguinte: mediunidade com Jesus. Não podemos excluir Jesus dos nossos estudos, o estudo do seu Evangelho, e em todos os trabalhos nós temos que elevar o nosso pensamento a esse que, no fundo, é quem dirige tudo. Entendamos a Terra como orbe terrestre, formado não apenas pela esfera física, onde pisamos no momento, mas também formado pelas chamadas esferas espirituais. Tudo que envolve a Terra forma o orbe terrestre, com seus 30 bilhões de seres, cerca de 8 do lado de cá, encarnados, cerca de 22 bilhões do lado de lá, desencarnados. Então, Jesus é o grande dirigente do nosso planeta. E, numa determinada época, Jesus decidiu encarnar e veio trazer lições maravilhosas de todos os que estiveram aqui. Ele, eu diria que é o único que que teve uma vida do início ao fim pautada no amor e que deixou uma mensagem que a gente tem que seguir, que é esse Evangelho. Ele em si não registrou nada, mas os seus apóstolos e vários outros registraram. Quando Jesus esteve entre nós, ele escolheu os apóstolos, mas isso, vamos entender que havia uma programação reencarnatória para esses espíritos. É lógico, o próprio governador espiritual do planeta encarnando, ele se reencontraria com seres que ele definiu na espiritualidade que seriam aqueles com as características para levar as suas mensagens. Então, quando Jesus encontra os apóstolos, vocês sabem essa coisa do amor à primeira vista? Quando você bate o olho e reconhece naquele ser alguém especial, você sente uma vibração diferente. Isso aconteceu, de certa forma, com os apóstolos. Então, Jesus foi encontrando um a um e foi, então, convocando esses espíritos para o trabalho. Eu vou passar um vídeo para vocês, que é baseado no Evangelho de João. O que é dito pelos atores é exatamente o que está no Evangelho. Não foi um filme com um diálogo inventado pelo produtor. Não, ele é realmente baseado no Evangelho de João. Então, vou deixar com vocês esse vídeo, que é bem curtinho, de 4 minutos e 7 segundos, onde os apóstolos vão sendo convocados por Jesus. Assistam o vídeo. Eis o Cordeiro de Deus. O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Venham e verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Vem!
Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro e significa pedra. Pode ver. É só um. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. Venha comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Vocês perceberam como que os apóstolos praticamente reconheciam Jesus? Natanael, então, teve aquela visão entre as árvores de uma luz e depois Jesus encontra com ele e ele lembra, né? Jesus faz com que ele lembre que Jesus esteve com ele espiritualmente. Os apóstolos eram médiuns. Essa mediunidade explodiu depois, no dia de Pentecostes, quando línguas de fogo, conforme está no relato dos evangelhos, descem sobre os apóstolos e eles passam a falar línguas estranhas. Naquela região tinha muitas caravanas, pessoas de vários países, de vários lugares, que falavam idiomas diferentes. E essas pessoas relatam que podiam ouvir os apóstolos falando no idioma original delas, um conhecimento que eles não tinham. Isso é mediunidade. Eu vou mostrar agora uma figura para vocês que, na verdade, é o índice do capítulo 14, Os Médiuns. Né? Dois médiuns é o título do capítulo. Então vejam aí, nós vamos falar um pouquinho disso agora. Eu vou fazer uma leitura rápida sobre os médiuns de efeitos físicos, que nós já estudamos isso, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, que estão no item 164, os médiuns audientes, que estão no item 165, os médiuns falantes, que são os da psicofonia, que estão no item 166, os médiuns videntes, no item 167, os médiuns sonambúlicos, no 172, os curadores, no 175, e os pneumatógrafos, assunto que nós já falamos, no 177. Então, voltando aqui para o livro, peço que vocês leiam sempre o livro, se possível com antecedência. Então, vamos lá. Item 159 vai falar de uma mediunidade que nós já estudamos bem no início, de efeitos físicos. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo.
Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Quem é que já não sentiu um arrepio, uma presença, algo diferente, né? Então, essa característica de sentir a influência dos espíritos é comum a todos. E agora sim vem o médium de efeitos físicos. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. Os médios facultativos são os que têm consciência dessa sua capacidade e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Então, eles são conscientes e os fenômenos acontecem pela vontade deles. Já os involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Eles nem sabem, às vezes, que são médiuns e acontecem os fenômenos. Nós já estudamos plenamente a mediunidade de efeitos físicos. Não vou me aprofundar aqui na leitura, para ganhar um pouquinho de tempo, para as outras mediunidades, tá bem? Então, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que envolve movimentação de objetos, a materialização de espíritos, que é coisa rara, onde você tem um médium que fornece seus fluidos, o ectoplasma, que o espírito combina com os fluidos do plano espiritual e realiza esses fenômenos. Pulando aqui para os médiuns sensitivos ou impressionáveis, no item 164, o que seria isso? Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Então, essa coisa de sentir a presença, de sentir alguma coisa roçando, isso é uma característica do médium. Todos os médiuns apresentam isso, essa condição, e são os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Simples de entender, né? Eu estou lendo assim o início, só a definição do tipo de mediunidade. Os médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Nós já falamos disso também. E como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Então o médium ele não necessariamente vê o espírito, mas ele escuta. E escutando ele trava um diálogo. Esse diálogo pode ser de uma voz externa, e muitas vezes é uma voz bem dentro da cabeça, como se implantassem um alto-falante dentro do cérebro do médium. E ele escuta lá dentro. Falamos dos médiuns audientes. Eu vou fazer uma leitura rapidamente sobre os tipos de mediunidade, convidando a vocês a lerem o texto completo. Os médiuns falantes, muito importante para nós, porque é muito comum, são os médiuns psicofônicos. Essa mediunidade é psicofonia. Psicofonia é a mediunidade que envolve o médium, em que o espírito se acopla a ele, mente a mente, e o espírito fala através do médium. Já passei vídeos aí de o Divaldo falando, trazendo mensagens. Então, os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, a bem dizer, médiuns falantes. Então, os audientes, eles escutam e falam, mas não é isso o médium falante. A psicofonia não é isso. Estes últimos, os falantes, as mais das vezes nada ouvem. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes, aqueles da psicografia. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Então, normalmente, o espírito quer se manifestar através de um médium, e aquele médium tem uma característica
melhor para a psicografia. Então, o espírito vai se comunicar através da escrita. Outros facilmente recebem, têm afinidade para um acoplamento perispírito com perispírito, transmissão mente a mente. A mediunidade sempre é um fenômeno de comunicação mente a mente. Nunca o espírito toma conta do corpo do médium, não existe isso. Existe uma proximidade, um certo acoplamento, uma certa afinidade, e aí sim a transmissão se dá do espírito com o médium. Então isso é psicofonia. Os médiuns videntes, já falamos disso, item 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então é aquele que, quando dorme, ou quando está num estado meio de adormecimento, meio lá, meio cá, ele vê os espíritos. Mas existem as pessoas que veem com facilidade. Lembrando de novo, é o caso do Divaldo Franco, que ficou até bem interessante no filme, em que ele trabalhou numa repartição pública que chegava às pessoas para serem atendidas, e ele não sabia quem era encarnado ou desencarnado. Aí tinha uma funcionária que ficava avisando a ele, ele olhava para a funcionária, ela é encarnada. Ou então ela dizia, não está aí, é desencarnado. É incrível isso, né? Mas existem pessoas que têm essa mediunidade bem assim, latente, e que têm essa facilidade de ver o mundo espiritual. Nós temos os médiuns sonambúlicos, que nós vamos ver um videozinho daqui a pouco. 172. Pode-se considerar o sonambúlico uma variedade da faculdade mediúnica. O sonâmbulo é aquele que desdobra, então é como se ele está literalmente dormindo, mas ele, fora do corpo físico, enquanto a maior parte das pessoas, o corpo está lá descansando, ele aciona o corpo físico, como se fosse um controle remoto. Já viram a criança com controle remoto e o carrinho, ela dirige o carrinho? Pois bem, o sonâmbulo é o espírito desacoplado, desdobrado, que aciona o corpo físico, o corpo levanta e vai na geladeira, vai fazer coisas, e aquele corpo, na verdade, está dormindo, mas ele está se movimentando. E o espírito de fora comanda o corpo. Esse é o sonâmbulo. Mas existe a mediunidade sonambúlica também, em que o espírito se desdobra e muitas vezes, quer dizer, o espírito do médium, né? O próprio médium se desdobra e o outro espírito fala através dele e ele não tem a menor noção daquilo que está acontecendo. Então, o médium é um instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo, aquele que está usando o corpo como um controle remoto, esse sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento quando se manifesta, enquanto que o médium exprime o pensamento de outro. Ou seja, aquela capacidade de sonâmbulo, aquilo não é mediunidade, é simplesmente o espírito desdobrado controlando o próprio corpo. Mas nesse outro caso, o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com o sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Então, o que é o médium sonambúlico? É o sonâmbulo, que ele se desdobra e controla o corpo, mas nesse caso, um espírito vem e se comunica com ele, e o corpo vai falar. Entenderam? Então, são duas situações. O sonâmbulo, como a gente conhece, fora do corpo, e o corpo vai andando, mas não tem comunicação nenhuma. Essa é uma situação. E a outra, onde o sonâmbulo, ele se desdobra da mesma maneira, controla o corpo, mas vem o espírito e o corpo começa a falar. Porque ele está no estado de emancipação da alma, ele está literalmente no plano espiritual, e como ele está controlando o corpo, o que ele tem de comunicação com o espírito, o corpo vai falar. Esse é o médium sonambúlico. Deu para entender? Nós temos os médiuns curadores, muito importante para nós, no item 175. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, né?
Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea. Em alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Ou seja, o médium curador, ele pode curar pelo toque, pela presença. Normalmente, o que acontece nos trabalhos do MAP, nos vários polos onde as pessoas são tratadas em macas. Ali a espiritualidade está agindo. Então você tem sempre os fluidos espirituais. Mas alguns médiuns que trabalham nas macas têm também o seu magnetismo. Eles também têm a facilidade de fornecer fluidos seus animais, fluido vital e outros. Então aquela pessoa que está ali, ela recebe um tratamento que é da espiritualidade e muitas vezes o próprio médium também interfere na condição daquela pessoa. E não se esqueçam nunca que sempre a espiritualidade pode potencializar uma capacidade que nós encarnados temos. Então fica difícil até de dizer, num determinado tratamento, quanto que é de fluido da espiritualidade, quanto que é do médium que aquela pessoa vai receber. Por isso que a gente sempre diz, nos trabalhos de tratamento espiritual, confie na espiritualidade. Eles sempre vão dirigir a pessoa para o melhor tratamento que ela precisa, tá bom? E, finalmente, aqui, estou lendo rapidamente, os médiuns pneumatógrafos que nós acabamos de estudar. São aqueles que têm aptidão para obter a escrita direta, tá bom? Então, eu fiz uma leitura rápida sobre os vários tipos de mediunidade. Vamos assistir uns videozinhos agora. Eu convido a vocês a assistir um vídeo sobre desenvolvimento da mediunidade, com o nosso Divaldo Franco. Na mediunidade, nós temos um fenômeno chamado animismo. O que é o animismo? O médium, ele acessa muitas vezes a sua memória de outras vidas. Ele, no seu subconsciente, tem guardados traumas, dores. Então ele coloca para fora, no trabalho mediúnico, na reunião mediúnica, aquilo que ele tem dele. E ele precisa treinar a mediunidade. Se ele é um médium de psicofonia, que os espíritos falam através dele, é muito bom que ele treine isso e com o tempo ele vai se conhecendo, vai ganhando confiança e cada vez mais aquela mensagem que tem no início, nas primeiras manifestações muito do próprio médium, passa a ser mais fiel àquilo que o espírito quer falar na comunicação dele. Então assistam esse vídeo de 4 minutos e 20 segundos do nosso querido Divaldo. Como ajudar médiuns no desenvolvimento da psicofonia? Devemos estimulá-los à incorporação. No começo, o fenômeno é mais anímico do que mediúnico, exceto nas obsessões. À medida que o médium vai depurando o inconsciente de fixações depressivas, o fenômeno vai ficando mais mediúnico do que anímico. Mas sempre haverá tintas de animismo nas comunicações. Por mais que seja um extraordinário violinista, esse artista vai usar o equipamento que lhe seja oferecido. Se ele dispuser de um Stradivarius, a peça musical será excelente. Se ele receber uma rabeca, a peça musical será bonita, porque ele sabe tocar, mas sem a beleza daquele violino. O médium oferece o equipamento. O espírito envia a onda e o cérebro do médium decodifica. Então, nós deveremos estimular os médiuns principiantes ao treino da psicofonia, dizendo: diga o que lhe vier à cabeça e vá deixando espontaneamente fluir
a inspiração, até o momento em que você perca o controle sobre a ideia. Essa repetição irá permitir o indivíduo de quebrar a timidez, de ter o constrangimento da faculdade da manifestação ser anímica. Animismo também é espiritismo, assevera Kizakov. Equivale dizer que o médium é um espírito que tem conflitos, que tem provas, que tem transtornos, e muitas vezes isso é uma catarse. O dialogador deve perceber que é do próprio espírito encarnado e atendê-lo para que se depure o filtro e as próximas comunicações sejam dos desencarnados. Imaginemos uma letra U, um vaso comunicante. Este objeto é colocado ao ar livre. Então vem a chuva, vem o sol, vem a poeira e sedimenta nesta parte inferior. Chamaríamos isto um exemplo grotesco do cérebro. Isso que está sedimentado seria o inconsciente. A parte superficial, o subconsciente. A parte medial, o inconsciente próximo. E a parte de baixo que sedimentou, o inconsciente profundo. Se nós colocarmos água límpida, ela desce límpida, passa pela superfície, leva o subconsciente, leva aquele sujo e ela sai tisnada. Se continuarmos a colocar a água, ela vai limpando, 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 até que ela entra pura e sai pura. As fixações em nosso cérebro estão no campo do perispírito. Quando nós temos muitos conflitos, eles estão arquivados. Na hora das comunicações há um tumulto. E é claro, aquilo que é fixação, que é transtorno neurótico, nós pomos para fora. Depois de algum tempo já não temos o que pôr para fora. As comunicações serão autênticas. Não sei se me fiz entender. Desta forma, nós podemos estimular e vigiar para que aquilo não fique repetitivo. Porque o fenômeno anímico sempre tem as mesmas características. Estou sofrendo muito, eu não aguento mais, que são as nossas queixas. Então, quando na primeira comunicação isso se der, na segunda, na terceira, digamos ao médium, agora já está na hora de concentrar-se no que lhe vier à consciência e não jogar para fora o que você está acostumado a demonstrar nas suas queixas habituais. Sem nenhuma censura, é um processo educativo. E logo virão as comunicações autênticas. Então, o que o Divaldo diz é que o próprio médium pode exercitar. E o médium não precisa ter receio dele nas primeiras manifestações, está falando dele, das experiências, traumas. Muitas vezes é uma verdadeira terapia. A mediunidade também tem isso de bom. O médium, que sempre é uma pessoa muito sensível, coloca coisas para fora. E aí nós vamos entender a importância de ser um grupo unido, que confia um no outro. Por isso que é muito bom ser um grupo fechado, em que as pessoas vão relegar a segundo plano alguma coisa que escutem. Porque muitas vezes o próprio médium está se tratando ali. Então, no início tem bastante do animismo, isso vai diminuindo, e o médium vai conseguindo ter firmeza, ele até se trata, é um processo de autocura também, a mediunidade tem isso, e ele começa a ser um transmissor mais fiel das mensagens da espiritualidade. Sobre o sonambulismo, existe um fato muito interessante sobre Chico Xavier, narrado pela doutora Marlene Nobre, que já desencarnou, já está trabalhando outro plano, em que Chico Xavier ele se desdobra e ele no plano espiritual está trabalhando. E no plano espiritual ele serve de intermediário para outro espírito. Como isso? Ele está desdobrado numa certa dimensão e um espírito de uma outra dimensão se manifesta através dele pelo seu corpo espiritual. É um caso muito interessante. Vamos assistir a doutora Marlene Nobre falando sobre isso. É um videozinho também rápido de poucos minutos. Então, com vocês, a doutora Marlene. Uma pessoa que tem psicofonia sonambúlica,
pode também ser um médium consciente ou ele só é sonâmbulo? Então, falando com o Chico Xavier algumas vezes, né, ele disse que da mediunidade inconsciente ou sonambúlica, você pode passar para semiconsciente e consciente. Porque vai depender do ambiente que você está. Então, eu creio que dependendo do ambiente da sala e da responsabilidade do médium perante os espíritos que são trazidos, os mentores que aconselharão uma mediunidade em que a pessoa fica despreocupada e se desprende, e outra comunicação em que ela tem mais cuidado porque o ambiente não está tão bom, né? Algumas vezes lá em Uberaba, quando o ambiente estava muito bom na reunião, Chico podia sair e ser médium ao mesmo tempo no mundo espiritual. Ele era médium aqui, com o corpo daqui, e era médium de fora, com o corpo espiritual. Quando o ambiente era bom, em que havia uma relativa calma, uma facilidade. Como também ele podia se mostrar semiconsciente, ter conhecimento ou não em determinadas fases do fenômeno mediúnico. Então isso tudo pode acontecer. Vocês viram que fantástico a mediunidade de Chico Xavier, quer dizer, ele era médium, como qualquer médium, recebendo os espíritos e transmitindo a mensagem aqui no nosso plano, e ele era médium do outro lado também, através do seu corpo espiritual desdobrado. E ele, então, tinha uma ampla capacidade de trabalho. Nosso Chico Xavier é um exemplo de vida, um exemplo de mediunidade. Mas nós falamos aí do vídeo também da mediunidade de cura, né, os médiuns de cura, que nos reporta muito a esses trabalhos nas casas espíritas, inclusive o MAP realiza isso, onde a espiritualidade se manifesta. E os médiuns, então, usam o seu magnetismo, dão o passe, conversam muito rapidamente nesse trabalho, porque nós temos o atendimento fraterno, que aí é uma conversa mais demorada, fora do trabalho das macas, mas nas macas, os tratamentos espirituais, às vezes se conversa com a pessoa também. Mas a característica principal é a transmissão de energia, de fluidos. E eu deixei os vídeos para o final do nosso estudo de hoje. Então vou passar mais um vídeo, é um vídeo bem conhecido, eu cortei e deixei um pedacinho de 5 minutos e 45 segundos sobre medicina espiritual, um assunto que tem muito a ver com o momento atual, onde nós estamos vendo as pessoas como um ser integral, inclusive muitos médicos. Então, assistam o vídeo. A medicina espiritual vem crescendo, ganhando credibilidade e comprovação científica. Existem escolas, universidades, Harvard, por exemplo, Stanford. São universidades que dedicam disciplinas para estudar a espiritualidade aplicada à saúde. As escolas australianas de Melbourne, a Universidade de Melbourne, a Universidade de Copenhague, algumas universidades chinesas, em Taipei, são escolas médicas que deram uma abertura absoluta para os conhecimentos da espiritualidade na prática médica. A AME Brasil, que é realmente a entidade máter que congrega todas as outras AMEs nos diversos estados da federação, tem trabalhos maravilhosos, trabalhos científicos de alto valor, procurando fazer o casamento entre medicina e espiritualidade. Quando nós não conseguimos nos adaptar à realidade que temos, que somos e que estamos vivendo, nós começamos a ter problemas na compreensão, no entendimento e principalmente no ato de viver. Então começam a aparecer certas avarias emocionais, energéticas, espirituais, como depressão, estado alterado de consciência, psicoses, comportamento alterado em criança, em jovem, em adultos.
são as doenças mentais de uma maneira geral. Transtornos obsessivos, compulsivos, esquizofrênicos, enfermidades tipo Alzheimer, Parkinson e também algumas doenças e enfermidades consideradas leves. Tratamos deste paciente, nós tratamos o espírito do paciente, aquela parte inteligente que ordena a mente e que ordena o corpo. Então, os espíritos atuam no corpo físico através da percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade. Neste processo, existe a captação de informação que o médium procura passar ao paciente, através de passes, através de envolvimento, de toques e principalmente com seu próprio pensamento positivo, com a sua onda pensante, com seu magnetismo pessoal e também com o magnetismo espiritual. Ele consegue então influenciar o ser doente para levá-lo a um estado de equilíbrio. Esses centros de força ou chakras eram coisas que eram discutidas há pelo menos 4.000 anos e que eram coisas que eram discutidas dentro de um ambiente místico, religioso, transcendente, esotérico, chame como quiser. Hoje, esse tema é estudado com uma profundidade científica. No perispírito nós temos centro de força e no corpo nós temos plexos. Plexos que são constituídos de músculos, de nervos, de órgãos, de funções, de células. E no perispírito nós temos essa mesma função, nós temos este mesmo órgão, só que de uma maneira etérea. Esses centros de força existem dentro de uma condição vibracional específica e que pode ser manipulados através de processos cirúrgicos espirituais, podem ser manipulados através de emissão de cores, passes e radiações e imposição de mãos. São centros transformadores, captam, por exemplo, sensações, emoções, pensamentos, transformam-no em energia química. Por isso, essa ligação e essa necessidade de compreender mais a respeito de si mesmo, da sua própria anatomia, do seu pensamento, a força e o que significa um bom pensamento, um pensamento equilibrado, o que significa pensamentos negativos, levando a desequilíbrios no nosso sistema imunológico. Estudos científicos já mostram que o desequilíbrio mental e emocional é capaz de gerar doenças físicas. Existe uma conexão clara, inseparável das áreas pensantes, das áreas físicas. Nós temos glândulas poderosíssimas, como é a pineal, estudada hoje em dia no mundo científico em todo o planeta, como uma glândula de captação de informações preciosíssimas. Temos que ver o homem sempre, o indivíduo ser sempre como um todo. Não adianta tratarmos de um órgão lesado se ele representa única e exclusivamente um aviso. Ele está representando o ambiente, a parte mais fraca, a parte mais frágil do sistema imunológico, o sistema que cuida do nosso corpo biológico, que está conseguindo externar o que está indo na mente e o que está indo no espírito. Quando esse princípio inteligente não está em equilíbrio, ele começa a gerar desconforto generalizado no corpo físico, aonde nós temos as somatizações. A medicina não tem dúvidas disso. Você vê as úlceras pépticas, as úlceras duodenais, o infarto de miocárdio, as doenças degenerativas, uma gama enorme de patologias são decorrentes do estresse, que é a epidemia do século. Eu senti o que foi o efeito da cirurgia espiritual na minha barriga, eu senti o efeito do passe, eu senti o efeito daquele algodãozinho te tranquilizando, daquelas luzes, da massagem nos pés. Então percebam como que as nossas emoções, nossos sentimentos têm ligação com muitas das nossas doenças físicas. O nosso teor do pensamento, a força do pensamento positivo cura. Os pensamentos negativos, depressivos, causam problemas que se repercutem em doenças, que sempre começam no corpo espiritual com descompensações vibratórias, que repercutem no corpo físico. Tudo isso que nós vemos nesse estudo de hoje, nós vamos rever no desenvolvimento aí do Livro dos Médiuns, no nosso estudo. Então, nós demos uma pincelada sobre vários tipos de mediunidade
e eu coloquei esses videozinhos para dar um melhor entendimento. Então, nós vamos passar no próximo estudo para a psicografia, os médios escreventes sobre psicógrafos. Peço que vocês leiam o capítulo 15 e o capítulo seguinte, e eu agradeço pela atenção de todos vocês, que Jesus inspire e envolva todos em muita luz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.